Mas, Paulo, me responde aí, você está, então, há 35 anos de carreira já nesse mercado, né? Isso. Eu acho que quando você começou, acho que eu ainda era um aminoácido, né? Porque eu tenho 30 anos de idade, não era nem projeto de gente Não ainda, era projeto. e você já estava na estrada. E aí, Paulo, assim, o que você vê que mudou muito, assim, daquela época sua que você formou, estou até falando isso por quê? Só para te explicar. Tem muita gente que é recém-formado, tem gente que está fazendo faculdade, Correto. já temos agrônomos aqui de mercado que estão acompanhando esse vídeo. Então, o que você vê, na sua opinião, que mudou de lá para cá? E só fazendo mais um complemento aí nessa pergunta. Muita gente fala, e acho que você deve ter até ouvido isso aí, ou visto por aí isso aí, é que falam que o mercado de agronomia é saturado, né? Mas eu já vejo diferente. Se o mercado é saturado é porque é bom, né? Tem esse detalhe, né? Se tá cheio de gente é porque tem alguma coisa aí que é boa. Que é boa. Então, o que você vê que mudou desde a sua época até os dias de hoje, assim, que você pode resumir pra gente? O que a gente nota, assim, houve uma evolução muito grande em tecnologias, né? Hoje você tem um acesso enorme na informação, né? Eu costumo dizer que antigamente a gente tinha que ir numa biblioteca, colocar a carteirinha da faculdade como garantia que você devolveria o livro para você estudar. Hoje não, você pega o celular, pronto, você tem o assunto na sua mão. Então, o acesso à informação hoje é fantástico, em tempo real. Outra coisa que evoluiu muito, a parte genética de plantas, seja de qual cultura você imaginar, evoluiu muito. A parte também de processos digitais, puxa, evoluiu fantasticamente. Então hoje você consegue fazer a leitura do DNA de uma planta. Cara, isso é fantástico, é fantástico. Então assim, anos-luz a evolução, mas é incrível. Me permite um comentário. A evolução aconteceu, máquinas hoje cada vez com mais recursos, com mais tecnologia, com digitalização, enfim, um monte de coisa. Mas é incrível, existem algumas coisas que desde que eu comecei, elas continuam sendo como são, como eram. E talvez não vão mudar. Não vai mudar. Quer ver um exemplo? Fala aí. Lado a lado. Qual é a melhor maneira de você mostrar a alguém, se não através de uma comparação lado a lado? No campo, ao vivo. No campo, ao vivo. Então isso, desde que eu comecei a minha profissão, a gente já começou fazendo isso. E até hoje é a mesma coisa. E eu acho que não vai acabar tão cedo, viu, Paulo? Outra coisa, ética. Ética profissional. É uma coisa que a gente deveria cultivar dentro da gente. Nem todo mundo pensa nisso. Mas a ética profissional, eu quero dizer, é o respeito ao trabalho de cada pessoa que está dentro do seu círculo de convivência. Porque todos nós acabamos fazendo, de certa forma, a mesma coisa, ou muito semelhante. Então você tem que respeitar as pessoas e isso te dá oportunidade de encaixe sempre. Perfeito. Isso nunca, não mudou. Até hoje tem que ser da mesma forma. Fazendo um adendo, garoto, que você está falando, a gente vê que o engenheiro agrônomo, ele é um profissional muito versátil nesse aspecto, né? Porque, veja só, muitas vezes de manhã você está lidando ali com um tratorista, às vezes com alguma pessoa que faz um serviço mais geral, mais braçal, mas de tarde você está tendo reunião sobre a Bolsa de Chicago, você está falando com um gestor mundial, você está falando com um assunto que é global, né, garoto? Então, assim, o engenheiro agrônomo ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter, você pontuou perfeitamente, tem que saber respeitar a importância de todos os profissionais envolvidos ali dentro do ambiente dele, né? Eu costumo dizer assim, quando eu me formei e eu vim para Goiás, trabalhar em Goiás. Depois da Cargill Sementes? Logo que eu me formei, vim pela Cargill. Eu vim trabalhar em Goiás. E eu costumo dizer que as pessoas que mais me ensinaram eram exatamente as pessoas que botavam a mão na massa. Ou seja, o funcionário do fazendeiro. Eu saí de uma escola e eu tinha um cálculo de quanto eu faria para regular uma plantadeira. Mas o dia que eu me postei de frente de uma plantadeira,
Eu tive uma diarreia quase. Sem internet no celular, né? Não tinha nada. E outra coisa, qual é o nível real de conhecimento prático que eu tinha? Nenhum. A humildade intelectual, que eu acabei de comentar do Cortella, é isso. Eu aprendi muito e aprendo todos os dias com as pessoas que põem a mão na massa. Porque elas estão no dia a dia. Você quer saber de praga? Você quer entender melhor de uma praga? Comece a investigar o cara que realmente é o pragueiro do fazendeiro. Você vai descobrir coisa, talvez para ele possa até não fazer tanto sentido, mas aí você é o profissional. Você tem a obrigação de conhecer o detalhe daquilo, mas ele, por percepção, ele vai te dar todo o rumo. Então, isso é o que para mim, quando o Cortella se mencionou da questão de que eu nunca sei de nada, né? Assim, sei muito pouco, eu não lembro se aí tinha a frase, mas é isso, é humildade intelectual. Por quê? Porque a gente aprende com as pessoas. Eu aprendi a regular plantadeira com pessoas que realmente botavam a mão na massa. Que sujava a mão de graxa ali, que né? sujava a mão de... Aliás, eu aprendi a lavar a mão suja de graxa com esse pessoal. Por quê? Olha, uma coisa que eu não sabia. Que é melhor para tirar a graxa da mão do que você pegar um pouco da terra, da própria terra e esfregar? Eu ia falar isso aí. Eu não sabia, entendeu? Eu aprendi isso fazendo como? O pessoal me ensinou. Então, é óbvio, nós temos a obrigação de entender realmente e ter conteúdo do detalhe. Agora, a prática a gente aprende realmente no dia a dia, fazendo com as pessoas e tendo a humildade de ouvi-las, né? Porque